Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e os meus convidados, eles são idealizadores do projeto Filho Próspero. Sejam muito bem-vindos, Tiago e Júnior. Boa noite, Vanessa. Tudo bem? Tudo maravilha. Boa noite a todos. Boa noite, Vanessa. Já agradecemos pelo convite, viu? Que legal, dose dupla hoje aqui com a gente, hein? Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Muito bem, muito bem. Eu queria que vocês já falassem como vocês se conheceram, como também nasceu no coração de vocês o projeto Filho Próspero e o nome também, né? Por que esse nome? Começa, Soltério. Então, nós cantávamos rap, né? Rap, trap. E um belo dia como é que é o nome do lugar lá? Escola... Não é? Fábrica de Cultura. Estava o Soltério, eu fui cantar, o Soltério também foi cantar lá, um projeto do governo. E lá nós se conhecemos, né? Eu, se eu não estiver enganado, ele entrou em contato comigo, né? Me chamou para conversar e tal. Falou que era dali, falou que tinha gostado do som. E a partir dali começou a surgir uma amizade, né? Me chamou para ir para a igreja dele, né? Na época que eu estava meio que sem igreja, estava indo numa igreja, mas não estava muito feliz, enfim. Aí foi assim que a gente acabou se conhecendo. Fala aí sobre o nome. Tá bom. É interessante, só um detalhe que talvez o Thiago tenha esquecido. Então conta. Que, na verdade, ele apareceu lá na igreja que eu congrego. A gente meio que ficou sem contato, assim. Ele foi visitar sem eu ter chamado. Na verdade, ele foi procurar e apareceu lá. E esse dia eu tava lembrando disso. Foi muito legal, que ele apareceu lá e é aquele cara que canta rap, que cantou lá na Fábrica de Cultura. Pra mim era, né? Ainda é. Uau! É tipo uma pessoa que eu me espelho. E aí sim a gente conseguiu trocar contato e de lá pra cá a gente fez músicas juntos também, porque eu represento no rap, o rap que o pessoal chama de boom bap, o mais antigo, né, a velha escola, e ele é o trap, né, e aí ele me ensina bastante também. Então a gente começou a perceber que, como a gente gosta dessa questão de educação financeira, nós começamos a falar sobre o assunto entre nós, né, e a gente percebeu que a igreja tem essa defasagem ainda. Hoje fala-se muito mais do que um tempo atrás, mas tem essa defasagem de falar sobre finanças, parece um tabu, né? Falar sobre dinheiro. Então a gente falou, por que não nós poderíamos fazer algo no YouTube, porque ele já tinha o canal dele, eu tenho o meu, mas aí a gente pensou em montar algo junto para falar sobre isso. E o nome, claro, a gente orou, porém foi assim, Deus deu para o Tiago, assim, né? Veio mais para ele, Filho Próspero. Eu até pensei em alguns nomes lá que, não sei porquê, mas ficou parecido com o nome de programa de educação do governo e tal. Talvez porque, né, eu sou mais puxado para essa linha aí. E ele falou, olha, Filho Próspero, por causa do filho pródigo. Então, né, o filho pródigo, que é aquele gastador, que gasta tudo, nós somos o filho próspero. E queremos trazer essa consciência, né, de prosperidade para a igreja também. De prosperidade à luz da palavra de Deus. E aí, gostei muito do tema que ele trouxe, do nome, e ficou. Que legal, Deus faz as conexões, né? Aí o Thiago aparece lá do nada e fala que você que convidou, a confusão. Mas tá tudo certo. Mas é porque é a memória, a gente vai puxando na memória, né? É isso mesmo. Não, mas é bom que é assim que Deus faz, né? Assim, de surpresa mesmo. Isso. E bacana que, como vocês são cantores, que foi isso que, de primeira mão, né, que uniu vocês. Exato. Vocês acabaram falando sobre outros assuntos, né, de finanças, né? Não sentaram para falar, vamos trocar uma ideia aí sobre música e tal. Não só isso, mas aí Deus também já trouxe no coração de vocês a ideia do canal e de falar sobre vários assuntos à luz da Bíblia. Isso é muito bacana também. Sim, até porque nós gostamos muito de área da finança, empreender, desenvolvimento pessoal, mas nós percebemos o quê? Que a maioria dos livros que fala sobre isso, eles citam, né, indiretamente os princípios bíblicos. Eles não falam de onde veio a fonte, mas a maioria dos livros fala de uma coisinha, você fala, eu conheço isso daí, eu sei de onde você tirou, você deveria falar, porque dá a entender que a ideia é deles, que surgiu deles, mas é algo muito mais antigo, né, que provavelmente eles leram na palavra e viram, nossa, esse princípio aqui é muito real, eu vejo, todo mundo que faz, acontece. Né? E nós falamos assim, nós precisamos compartilhar isso. Né? Às vezes, quem falou do tabu, às vezes as pessoas vão para a igreja, entendem sobre dinheiro, mas tem medo de falar sobre dinheiro, tem medo de querer ter, porque acha que não pode. Né? E tem um monte de coisas, né?
Que bacana, eu quero pincelar 2 pontos aqui. Primeiro que a igreja fala sobre dinheiro e muitas pessoas não vão para a igreja exatamente por isso. Ah, pô, mas os caras só pedem dinheiro. E tem até maquininha de cartão, agora é Pix. Tá muito moderno, né? Então, no momento de dízimo e oferta, muitas pessoas até se constrangem, outras saem ali para ir no banheiro beber água porque até se incomodam com isso. E é uma realidade. Então, eu acho bacana trazer esse tema também para as pessoas entenderem que é um princípio e que isso deve ser feito. Claro, você não precisa se forçar aquilo, mas pede para Deus, né, uma direção para iluminar também as suas ideias, porque tem gente que realmente está perdido ainda nisso, né? Dá para entender, mas tem como buscar respostas na Bíblia também. E também outro ponto que o Thiago falou, que nem, por exemplo, tem muitas pessoas que não são cristãos, mas não roubam, porque sabe que é errado, fazem outras coisas, mas de onde que eles aprenderam isso? É da Bíblia. Né? Pô, roubar é errado, beleza. Trair é errado. De onde que veio isso? Não é verdade? Sim, de onde saiu esse princípio de não mentir, de não enganar. Então, eles vivem a Bíblia sem saber que estão vivendo a Bíblia. Né? E que muitos não acreditam nela, inclusive. Exatamente. A Bíblia, ela tem o manual do fabricante. Então, ela tem resposta para tudo na nossa vida. Relacionamentos, finanças. Eu digo que ela ensina desde uma receita de bolo até como cuidar de uma empresa. A Bíblia ela faz isso, porque é o manual do fabricante. Deus nos criou e deixou ali o seu manual. E dentro do que você falou, Vanessa, desse tabu, e o Thiago falou também, é justamente isso. Existem os extremos, né? Em algumas igrejas não falam sobre esse tema, dinheiro, sendo que a Bíblia ela nos proporciona muitos, se fosse hoje no YouTube, ia ser várias dicas a respeito de dinheiro, né? De como ter o controle financeiro, que o nosso canal trata muito disso, não no sentido de não, você vai ser milionário, faça isso, mas, claro, a intenção é essa também, queremos isso. Porém, a questão do controle, né? A pessoa que recebe um salário mínimo, ela consegue ter um controle assim como que recebe 10 mil, porque às vezes o de 10 mil não consegue, ou não tem a sabedoria para gerir como uma pessoa que tem um salário mínimo. Então, tem esse extremo assim de não falar do dinheiro, voltando ao que eu estava falando no começo, e o outro extremo de igrejas que só falam do dinheiro e colocam a prosperidade como uma porta para a salvação. E aí isso já é antibíblico. Para a gente pincelar melhor aqui para o pessoal, então a gente vai começar com a pergunta que não quer calar, né? O que é prosperidade para vocês? Já que é o nome do canal, então para começar assim, já para a gente puxar outros assuntos também. Então, prosperidade para nós vai além do dinheiro. Não é só ficar milionário, ainda que seja uma promessa de crescimento. Eu creio, né, que Deus quer que todos tenham uma qualidade de vida boa. Você não vai ser bilionário, pode ser que você seja, enfim, vai dar vontade de Deus, mas sim do crescimento em si. A prosperidade vem do crescer, né? Você se desenvolver, seja financeiro, seja pessoal. Às vezes você aprende uma nova habilidade, às vezes você tem uma nova visão, tem uma nova experiência, frequenta um novo lugar e você acaba prosperando com aquilo, né? Fazendo novas amizades, né? Network. Isso vai te trazendo uma forma de ver o mundo diferente. Nós até costumamos falar que o YouTube traz muita prosperidade. Né? Completa aí, Saltério. No sentido de... Você fala no sentido de ser uma universidade? Exatamente. Nós dizemos, né, que o YouTube é uma universidade. O Google é uma universidade. A gente consegue aprender diversas coisas pelo Google. Você quer aprender a fazer um arroz? Não tem desculpa. Eu vou no Google e consigo aprender. Né? Qualquer coisa que a gente quer aprender, a gente pode ir no Google ou no YouTube. Graças a Deus a gente tem esse privilégio. Essa época que nós vivemos, ela nos dá esse privilégio, o conhecimento na palma da mão. Basta a gente saber utilizar. E prosperidade, como o Thiago falou, é isso. É você estar bem com a família. Eu digo que sucesso, né? Prosperidade, sucesso. Até em um dos vídeos meus eu falo, do vídeo do Filho Próspero, que a gente tem justamente essa pergunta. O que é ser bem-sucedido? E em Josué 1:8 ele fala assim, ó, medita na lei dia e noite. Não saia da vossa boca a palavra dessa lei, no sentido de pratique essa palavra que você está lendo. E você será bem-sucedido. E bem-sucedido é justamente isso. Não é alcançar um status tão grande, ou
ficar famoso ou ganhar muito dinheiro, mas é você fazer aquilo que você gosta. Por exemplo, a Vanessa, para mim, é super bem sucedida, porque dá para ver claramente que você ama o que você faz. Que você gosta do que você faz, né? De estar aqui, enfim. Então, ser bem sucedido é isso, é ser realizado, se sentir realizado dentro do seu campo de trabalho, do seu ministério, enfim. E o que seria filho próspero? Né? Seria o filho que não foi próspero, foi aquele que gastou tudo, certo? Mas aquele que estava com o pai, que obedecia o pai, que seguia o que o pai falava. É muito interessante ver que ele tinha tudo. Ele era próspero, mas não sabia, porque para ele é um pouco de status. Né? As pessoas ficam comparando a vida, né? Hoje, ainda mais com as redes sociais. Mas o filho que ficou, ele estava prosperando. Tanto que o pai falou assim, tudo é seu. Quando ele foi reclamar. Né? Foi falar, mas pai, tá fazendo pro outro. Mas aqui tudo é seu. Porque a outra parte o outro já tinha levado. Então tudo era dele. Eu fico imaginando que talvez até multiplicou no período que o outro estava perdendo. Imagina, o outro estava perdendo e ele estava multiplicando os gados. Ele está tendo mais sementes plantadas, talvez mais vinhedos, né, que naquela época era muita coisa de uva, enfim. Né, então ele estava prosperando, estava crescendo, talvez fez mais amizades, talvez conhecia os fornecedores do pai. Então, existem várias formas de prosperar. Só que em relação ao sucesso, né, que é o que as pessoas vendem hoje, consideram prosperar sucesso financeiro, aí é muito individual, né? Cada um vai ter uma visão. Né? Alguns vão falar, nossa, eu ganho 2.000, sou próspero, consigo viajar, enfim, consigo curtir minha família, aproveito. Outros ganham salário mínimo, nossa, eu tenho tudo que eu preciso aqui. Então vai muito do individual, mas para nós é isso. Que bacana, é muito legal isso, porque muitas pessoas confundem, né? Prosperidade só associado a dinheiro. E não tem nada a ver, é dinheiro também, mas não é só isso. Então sejam ricos daquilo que o dinheiro não pode comprar, né? Que é o conhecimento, que é você ter amor e derramar sobre o próximo. Eu quero ser próspera de amor, porque eu quero transbordar isso para as pessoas. Não é lindo isso? Exatamente, muito bonito, com certeza, né? Você poder transbordar o que você tem é excelente. E é uma missão de Jesus, né? Passar aquilo que a gente tem adiante. Exatamente. Agora tem o contrário também. Tem pessoas que acham que não pode ser próspero porque você é crente. Pô, você não pode ter dinheiro assim, né? Pô, Jesus não ostentava, não tinha casa com piscina. Como que é a visão de vocês em relação a isso? É pecado ser rico, ser próspero, ter dinheiro? É interessante. O propósito, né? O propósito de Jesus seria, assim, muito... O propósito dele não era essa. O propósito de Jesus não era vir aqui como um rei, uma vida de rei aos moldes da humanidade, né? Os nossos moldes aqui. O rei é isso. Não, ele foi um rei que ele entrou em Jerusalém ali montado num jumento, num jumentinho. Porque é diferente de outros líderes religiosos, vamos dizer assim. Mas aí nós podemos ver que o próprio ministério de Jesus era sustentado por mulheres ricas. Tinha lá um tesoureiro que cuidava das finanças. Entre os 12 tinha um tesoureiro, que ele cuidava das finanças, cuidava da bolsa, né? Nicodemos era rico, o José de Arimateia era rico, muito rico também. E todas essas pessoas, isso para falar só do Novo Testamento, né? Todas essas pessoas elas eram prósperas financeiramente e eram pessoas íntegras, pessoas que buscavam a Deus. Então, não necessariamente... historicamente, no período medieval, existiu aquela questão, né, que a igreja, a instituição, então, chamada como igreja, ela impunha que se você nasceu pobre, você tinha que continuar pobre, porque era a vontade de Deus. E os nobres continuariam nobres. E nós podemos ver, existe dentro da ciência a história, existe a história das mentalidades. Nós podemos observar que essa mentalidade ela perpassou também fica ainda hoje com os evangélicos. Essa impressão de que se eu tentar ser rico, significa que eu estou indo contra a vontade de Deus. E o dinheiro pode me afastar de Deus. Sendo que, na verdade, o dinheiro não afasta, né? Isso vai do coração. O T. Harvey, Os Segredos da Mente Milionária, ele fala que o dinheiro ele expõe de uma forma maior ou melhor, né, mais clara, aquilo que você já é. Se você é uma pessoa mesquinha, quando você tiver um pouquinho mais de dinheiro, você vai ficar mais mesquinho ainda. Se você é uma pessoa liberal,
E quando você tiver um dinheiro a mais, você vai poder mostrar isso de maneira mais evidente. Então, o dinheiro ele só evidencia o que a pessoa é. Não é o dinheiro que vai te deixar salvo, que vai dar salvação ou não, e que vai fazer de você uma pessoa mais ou menos piedosa. E é exatamente isso que a Bíblia fala, né? Porque as pessoas falam assim, o amor como é que é? Ter muito dinheiro é a raiz de todos os males. O amor... O dinheiro é a raiz de todos os males. Isso. Quando, na verdade, é o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. Então, aí nós já vemos um princípio. Que é, como a Bíblia fala, onde está o seu coração? Se seu coração está no dinheiro, aí realmente você não vai prosperar. Porque Deus não negocia princípio, né? Vamos colocar como se fosse uma lei universal. Igual a que nós sabemos que é a lei de quem planta colhe. Né? Você vai plantar uva, se você cuidar e gerar, com certeza você vai colher uva. Porém, a mesma coisa funciona com o dinheiro. Se você amar o dinheiro, as pessoas acham que vão aproximar ele, mas acaba afastando. E você falando disso, eu lembrei até que no começo, quando nós começamos a gravar vídeo, nós pensava dessa forma. Porque eu vim de uma igreja, quando eu me converti, que amar o dinheiro, ou ter dinheiro, se você é uma pessoa bem-sucedida, você estava em pecado. Porque você só era bem com Deus se você estivesse sendo perseguido, estivesse passando um sufoco. Eu lembro que era assim, eu ficava, nossa. Então, quando eu começava, parece que aí virava até um gatilho, né? Você começou a ganhar muito dinheiro, tem que gastar. Tem que ficar endividado, porque senão Deus não pecado. me ama. É pecado, tem pecado. E pros irmãos parecia que era assim. Eu lembro que, assim, tudo bem que é falta de conhecimento e tudo mais, mas às vezes meu pastor falava, Thiago, essas coisas estão fluindo muito bem, cuidado. Você pode estar dando alguma brecha. E era horrível ouvir isso, né? Você fica, e agora? Você pensa que está acontecendo alguma coisa errada. Você fica, e agora? O que eu faço? Né? Então, até foi esse um pouco do intuito aí do Filho Próspero, né? Mudar essa mentalidade. Sim. Servir a Deus não é fácil, mas também não é tão difícil assim, gente. Calma, né? Porque às vezes fala assim, seguir a Deus vai ter a vida perfeita. E às vezes não é bem assim. Mas isso não significa que Deus não quer que você seja próspero, né? Então é engraçado isso também, né? Algumas culturas, né? De algumas igrejas ensinarem algo que às vezes a pessoa fica até confusa e não sabe o que fazer, né? Então, porque Jesus falou, né, que dificilmente um rico entrará no reino de Deus. Então, essa é uma das passagens que eram usadas lá no período medieval, né? Que, olha, o rico não entra no reino de Deus. Interessante que algumas páginas à frente, no Evangelho, a gente percebe um rico sendo salvo, que é o Zaqueu. Né? Olha, hoje houve salvação aqui nessa casa. E eu friso assim, que às vezes a gente pensa que Zaqueu era ladrão, né? Ele era publicano, então ele passava a mão ali. A Bíblia não deixa isso claro, na verdade. Porque ele fala assim para Jesus, ó, se eu defraudei alguém, se eu roubei de alguém, eu pago 4 vezes. Então ele está falando, se eu, né? Olha, o pessoal fala aí que eu roubei, mas se eu roubei, então eu pago. Mas ele não deixa explícito que ele tinha roubado, né? Então eu entendo assim essa passagem, que ele era um homem íntegro já, o Zaqueu. E isso foi essa integridade foi que atraiu ele a Deus, a Jesus. E ele era rico, ele chamou Jesus, chamou toda a galera para almoçar lá na casa dele. Tem que ser rico assim, né? Para todo aquele povo. E crente come bastante, né? Então tem que ter dinheiro para manter esse povo. Tem que ter bastante grana, e até porque o mercado não está tão barato também. Se fosse hoje em dia, já pensou? Exatamente. Mas então é isso, a riqueza não afasta a pessoa de Deus, na verdade a riqueza ela vai, se a pessoa colocar a riqueza, o coração na riqueza. Quando diz assim, onde estiver o seu tesouro estará o seu coração, como o Thiago deixou bem claro aqui. O meu tesouro pode ser o meu dinheiro, como pode ser meu filho. Sim. Né? O meu filho, se eu não tomar cuidado, ele toma o lugar de Deus na minha vida. A minha esposa pode tomar o lugar de Deus na minha vida. O trabalho, o próprio ministério pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Um cargo pode ocupar o lugar de Deus na minha vida. Né? Quando a gente estava vindo, o rapaz estava trazendo a gente, ele estava falando sobre cargos, e a gente vê mesmo alguns problemas assim dentro de algumas igrejas, mas porque o cargo vira, né? E o rapaz até falou, eu deixei lá, não vou brigar por causa disso. Fez certo mesmo, porque o coração dele não está naquilo, né? Está em buscar Deus. É exatamente isso que eu ia pincelar também, né? Que depende de como você vê, de como que você enxerga o dinheiro.
Onde está o seu coração? Então, realmente é algo da gente se pensar, pô, eu posso ter, só que eu não posso fazer dele um Deus. Exatamente. Porque isso pode me prejudicar e sim afastar. Por isso que tem gente que, mesmo sendo crente, mesmo servindo a Deus, não é próspero financeiramente, porque também Deus sabe que se der muito, vai se afastar, né? Aí já vai comprar um carrão, aí já não vai querer ir para a igreja, né? Aí vai passar, as gatinhas vão olhar, vão falar, opa, entendeu? Vai dar uma brecha. Então Deus sabe também, mas não é todo mundo que prospera exatamente. Eu acredito, tá? Que seja por conta disso, né? Porque às vezes a pessoa acaba ficando iludida, né? Se deslumbra com dinheiro e tal. Exatamente também com a fama, né? Com os likes. A pessoa está no ministério ali e já começa a mudar o coração. Então, entra muito isso também, né? O que você está fazendo? Você vê como o dinheiro. Mas não que seja pecado. Muito bacana. E tem pessoas também, que Deus trouxe agora no meu coração, né? Aproveitar, deixa aqui, que pessoas que procuram a Deus porque está endividado, porque precisa de uma bênção financeira, como se Deus fosse o cara lá do banco, entendeu? Pô, você veio aqui, peraí, vou te ajudar. Não que não ajude, mas a pessoa buscar Deus primeiramente por isso, sabe? Buscando uma barganha, né? E acaba, assim, não que Deus vai castigar ela por causa disso, né? Às vezes Deus até usou isso como isca, né? Vai saber, para as pessoas ir para a igreja, deixa você jogar, né? Já que você gosta, deixa eu jogar para você ver. Mas as pessoas acabam se enganando, porque apesar da gente falar de prosperidade, né? Nós não queremos mudar o que a Bíblia fala, né? Sobre salvação, no caso, né? Que Jesus veio para salvar. Tem muitos ensinamentos que nos levam para próximo do Pai. Mas as pessoas não podem pensar que o mundo é só dinheiro, mas que o dinheiro, como muitos falam, o dinheiro é um servo, né? Ele tem um propósito. Eu fico olhando para o Velho Testamento, por exemplo, né? É uma viúva que cuidou de 7.000 pessoas, né? Pôde abençoar a pessoa que comprou o sarcófago de Jesus, né? O lugar onde Jesus foi enterrado. Então, quer dizer, tinham condições financeiras para ajudar as próprias mulheres que o Saltério falou, né, que contribuíram no ministério de Jesus. Então, quer dizer, às vezes você pode ser bem-sucedido para abençoar outras pessoas, né? E eu enxergo isso como um princípio, porque o que Salomão pediu para Deus? Dar-me sabedoria para cuidar do teu povo, que é muito numeroso. Aí Deus fala para ele assim, em troca, já que você não pediu dinheiro nem fama, então receba, menino. Receba sabedoria, receba dinheiro, né? E para poder governar. E não é à toa que ele foi o homem mais rico. Né? Não é à toa, né? Porque ele pensou em ajudar pessoas. Nós acreditamos muito que o recurso financeiro, o dinheiro, é para ajudar pessoas. Isso é exatamente o que eu ia falar também, o que eu penso, né? Deus, ele vai te dar algo para você transbordar na vida do próximo. Porque Deus não vai dar algo para você só para você desfrutar. Porque tem o povo dele aqui. Então, se Deus der algo pra gente, a gente tem que transbordar na vida do outro. É isso que eu acredito. Vamos entrar em outro tema aqui, ó. Esse aqui é bom também, ó. Vamos lá. O que seria a educação financeira comportamental? Né? Ainda falando de finanças aqui. Então, dentro daquele assunto lá, nós percebemos que, por exemplo, eu mesmo tive esse problema. Tive muitos problemas, não com o dinheiro, mas com a falta dele. Quem nunca, né, gente? E até, principalmente, em alguns momentos, ou vários momentos, com a falta de controle, de controlar devidamente, né, o dinheiro. Aquele negócio que eu sempre esqueço, mas vou lembrar aqui. Acaba o dinheiro, acaba o salário e continua o mês. Não é isso? Fala, o mês continua, mas o salário já acabou. Isso é falta de controle. Então, eu tive esses problemas e até a falta do dinheiro também. E aí, nós percebemos que isso é recorrente entre a igreja. E não deveria ser, porque nós temos um manual do fabricante e ali ensina como a gente lidar com o dinheiro. E aí é que entra o ponto. Educação financeira comportamental. É como a gente lida com o dinheiro. Isso é educação financeira comportamental. Porque a educação financeira, o cuidado com as finanças, está mais relacionado à psicologia do que com a matemática em si. É claro que a matemática é muito importante, mas nós conhecemos professores de matemática ou pessoas que trabalham com administração que elas não têm um controle financeiro. Por quê? Porque está aqui, está na mente, né? Então precisa renovar a mente, transformar pela renovação da mente, do vosso entendimento, enfim,
para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso é tudo, em todas as áreas da nossa vida é assim. E com finanças é a mesma coisa. Se eu receber, o Tiago falou, ele tinha aquele paradigma na mente dele. Olha como a religião interfere muito. Ele tinha um paradigma que se ele tivesse bem financeiramente, é porque aí o diabo está contente com você. Senão ele ia ficar te cutucando. Então, o que ele fazia? Ele mesmo disse aqui, quando ele recebia uma quantia, ele tratava de gastar, de torrar tudo de alguma forma ou de outra, para poder voltar naquele nível financeiro e se sentir, agora eu sou piedoso. Mas tá vendo como estava no comportamento? Né? E quando ele aprendeu isso, quando ele entendeu, quebrou esse paradigma, ele começou a prosperar mais. E eu também, muitos paradigmas eu tive que quebrar. Eu achava o dinheiro uma coisa ruim, uma coisa que trazia problemas familiares. Então, quando eu percebi que não, que pelo contrário, quando a gente tem o controle, como o Tiago falou, o dinheiro ele é um servo, é um ótimo servo. Ele serve para nos dar conforto. Né? Existe um hino que diz assim, riquezas não preciso ter. Interessante, dá para entender o que o hino quer dizer. Mas como constrói os templos? Né? Como deixa aquele ar-condicionado na igreja gostoso para a gente ter um ambiente agradável. Então, esses paradigmas, quando a gente vem quebrando eles, é isso que é a educação financeira comportamental, que é a inteligência financeira, você saber lidar com o dinheiro. Muito bem. Veio outra aqui, mas eu vou mandar para vocês a bola, hein? Por exemplo, chegou lá o dízimo, você tem que dar a primeira parte, certo? E muitas igrejas falam, se você não der, o devorador, o consumidor, é Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro. Deus do dinheiro. Ele vai devorar suas finanças. Eu acredito em princípios assim. Só que às vezes da forma que eles colocam, dá um pânico. Porque às vezes você tá com o dinheiro contado ali, cara. O dinheiro do seu aluguel. Se você tirar 10%, você não vai conseguir pagar. Então, qual a visão de vocês também em relação a isso? De algumas igrejas que pregam que você tem que fazer mais de uma forma assim, cara, tendo ou não tendo, sabe? Se vire e faça o sacrifício. Assim, eu vou até basear na própria palavra. Deus uma vez falou, se eu não estiver enganado, para Davi, falou assim, o que adianta você sacrificar? Bois, vacas, sementes, isso é tudo meu. É tudo meu. Vocês estão sacrificando o que é meu. O dízimo, as pessoas têm que entender que é um princípio de você devolver o que é para Deus, mas não por obrigação, mas é porque você está demonstrando que o dinheiro não está em primeiro lugar. Né? Eu sei que as igrejas trabalham muito em cima do medo, não só em relação a isso, né? Em relação à salvação também, falando muito de inferno, né? Mas as pessoas se apegam, né? E não entendem. Porque pensamos, será que Deus, que é o dono de toda a riqueza, ele que nos fornece tudo isso, se a gente deixar de dar, ele vai ficar bravo, irado, vai trazer a ira dele sobre nós? Eu acredito que não. Né? Você vai estar cumprindo o princípio, e eu creio, né? E quem estiver aí assistindo pode receber pela fé, que se você doar, eu sei que é difícil você pensar na dependência de Deus, mas esse é outro princípio que a Bíblia estabelece, né? Que Deus estabelece, é uma relação entre nós e Ele, o princípio da dependência, da confiança. Né? Então eu creio que mesmo se você fizer pela fé, não por obrigação, não pelo medo, você fala assim, eu quero fazer isso aqui, porque isso aqui é minha aliança com você. Né? Porque existe realmente um princípio por trás do dízimo. Né? Não só do dízimo, existe outro princípio, né? Falando até de guardar dinheiro, existe o princípio de guardar dinheiro ali ensinado por José. Mas é muito importante você saber que você não tem que fazer isso pelo medo. Né? O que, no meu ponto de vista, eu já falei com algumas pessoas, acredito que já falei com você também, é que as pessoas precisam ser melhores educadas sobre a palavra de Deus. Né? Acredito que as pessoas precisam ter mais esse contato com a palavra, né? De ler, de ter essa intimidade com Deus. E nós somos os responsáveis por isso, né? De levar a palavra para elas e ser testemunha. Né? Quer complementar, Santero? A gente já citou aqui o T. Harvey, Segredos da Mente Milionária. Aí o Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre. Como o Thiago falou lá no começo, essas pessoas tem uns princípios lá que eles praticam, que eles chamam de leis universais, que a gente pensa assim, ele deve ter lido a Bíblia.
né? E porque todos eles falam sobre, qualquer educador financeiro, ele fala que você deve separar 10%, pelo menos, da sua renda para doações, para você doar. E de onde nós vemos esse princípio? Né? Nós vemos isso nitidamente na Bíblia. Então, assim, é claro que aquela coisa do medo, né, como você bem colocou, aquela tensão, aquilo você tem que colocar. Alguns pregam isso até como salvação. Poxa, se você não devolver o dízimo, você não será salvo. E isso é totalmente antibíblico. E o dízimo é uma polêmica, tá? Entre os cristãos até hoje. Muito, por isso que eu falei, vou jogar bola para vocês não, tá aqui. bom, é bem polêmico. Mas a minha experiência nesse sentido é muito voltada para, assim, por que não devolver? As ofertas são outras questões. De repente você... Aí tá lá, não, dê essa oferta aqui porque nós precisamos comprar um imóvel. E aí você não tem o dinheiro para ofertar naquele dia. E aí você volta para casa e fala, hoje não deu. Quem sabe na próxima. Agora, o dízimo eu procuro ser fiel nesse sentido. Mas isso é a minha experiência. Houve uma ocasião que a gente estava construindo a casa que eu moro hoje, né? Tá construindo em cima da casa do meu sogro. E a gente tá bem apertado, assim. Se a gente tirasse o dízimo na época era R$60. Se eu tirasse o dízimo, não ia dar para pagar a conta de luz ou de água. A minha esposa que sempre me corrige nesse sentido. Não ia dar para pagar. Só que eu falei para ela, vamos tirar o dízimo. E nós tiramos o dízimo. Isso foi no período da manhã. E eu tirei o dízimo de R$60. Quando eu cheguei para onde eu ia, eu recebi uma ligação do meu pai. Né, a casa estava sendo construída, eu fui para a casa onde eu estava morando de aluguel. Né, foi só o trajeto de sair daqui da construção e ir para a minha casa. Aí meu pai mandou uma mensagem, ou ligou uma coisa do tipo, falando que, enviei um dinheiro aí para você, confere lá na caixa. R$600. Ou seja, 10 vezes mais, exatamente 10 vezes mais do aquele valor do dízimo. Entendeu? Então, assim, essa é a minha experiência. Eu não fico sem devolver o dízimo, mas não como o Thiago falou, não por uma questão de medo, mas por uma questão de fé. Porque eu sei que se é um princípio que está lá na Bíblia, então eu posso confiar que ele vai cuidar. É Deus que vai cuidar. Porém, só complementando aqui, não, vou deixar você falar, depois eu falo. Porque eu até esqueci qual era o complemento. Porque é exatamente isso que eu ia colocar. Porque às vezes alguns pastores, eles pregam numa forma que a pessoa sente uma pressão. E não é sobre isso, né? Não é sobre a pressão, mas é sobre a sua fé e de você ser dependente de Deus. Sim. Eu acredito muito no princípio, tanto do dízimo quanto das ofertas. Eu sou aquela louca que se Deus pedir o carro, eu dou no altar. Eu não tenho problemas com isso, entende? Mas eu estou dizendo, eu coloquei aqui como as pessoas pregam isso. Né? Que às vezes a pessoa não tem muito conhecimento da Bíblia, está indo na igreja, novato ali, você tem que entregar isso. Que tem pastores que até estipulam quanto você tem que dar. Então, isso é um problema assim, de muitas igrejas. Isso é antibíblico. Estou repetindo esse termo várias vezes, né? Antibíblico. Ou seja, não está na Bíblia. Desse jeito aí, você estipular uma oferta, não está na Bíblia. Uma sugestão de oferta, enfim, né? Isso sim. Pode até ser, você sugerir, mas você tem que dar isso daqui. Igual teve gente que eu deu testemunho de ouvir pessoas falando assim, líderes falando, se você não tem R$20 aí, então você nem é digno de estar aqui. E a pessoa saiu de lá frustrada e foi dormir na estação de trem. Se você der oferta, eu vou orar por você. Quer dizer, então quem não tem oferta para dar, vai voltar para casa sem oração? Então são essas coisas que me pegam, assim, sabe? Mas existem locais sérios onde a palavra de Deus é pregada, né? E nós recomendamos que se você não é de algum lugar, esse lugar, que você procure um lugar assim, onde a Bíblia é pregada ainda, né? Que legal. Eu fico olhando para vocês, eu só fico pensando em polêmica. Já veio outra aqui. Pode mandar. Pode mandar, né? Será que eu devo? Mas se a gente não souber responder... que a gente falou de estipular, né? De estipular a oferta, o dízimo. Eu pensei, e os pregadores, né, que pregam também estipulam? Só vou por 20 mil, 40 mil, que já teve casos assim. E, claro, a Bíblia dá respaldo para você viver da obra. Mas tem muitas pessoas que estipulam e às vezes é o valor assim que é muita coisa. Então, eu queria que você, assim, não precisa entrar muito a fundo, não, dá para não virar muita polêmica, mas é porque eu olhei para vocês e falei, eu vou perguntar isso aqui. Eu vou começar falando que acho que isso começou um pouco porque demos liberdade. Essa é a verdade, né? Nós sabemos que é para Deus, né? A primeira pergunta que eu acho que
todo mundo deveria pensar, esse cara tá vindo para Deus ou pelo dinheiro, né? Vamos pensar assim. Porque ele tá negociando. Eu não sou contra também ir receber, porque eu acho que se ele vive daquilo, né? Se ele vive para aquilo, para pregar, para falar do amor de Deus. Mas outra coisa que eu avaliaria se ele fosse na minha igreja, se eu fosse pastor, por exemplo. Será que ele prega fora? Ou ele só prega quando paga? Porque talvez se ele só prega quando paga, ele só tá ali pelo dinheiro, né? Tudo bem, tem uma boa mensagem, tem uma boa gesticulação, tem um bom conhecimento sobre a palavra, mas está faltando, né? Está faltando. O coração dele talvez não está todo na obra, né? Porque, enfim, eu penso que, como nós já falamos aqui, eu penso que a gente devemos transbordar. Mas digamos que ele recebe 20 mil, amém, pagamos 20 mil para ele, mas esses 20 mil ele contribui com a sociedade. Aí seria outra coisa, no meu ponto de vista. Imagina ele criando uma escola, ajudando pessoas aí, né, que não têm acesso à informática, ou ajudando com cesta básica. É totalmente diferente. Agora, se ele só usa ali para benefício próprio, eu, Thiago, seria contra chamar uma pessoa assim para cantar. Ou pregar, tanto faz. Não cantaria e nem pregava na sua igreja. Não. É isso aí, também concordo. Pode pincelar, Júnior. Eu entendo que é muito relativo, né? Tem ocasiões que, por exemplo, a pessoa mora em São Paulo e vai cobrar 20 mil reais para vir pregar em São Paulo. Não faz sentido. Aí, porque a gente vê, aí sim, é muito... É nítido que é pelo dinheiro e não pela palavra. A não ser que ele esteja cobrando como uma sugestão de oferta. Olha, eu quero uma oferta, eu sugiro aí vocês me darem 20 mil reais. Uma oferta. Mas, porque tem igreja que tem condições de dar esses 20 mil reais assim, tranquilamente. Mas agora, então, se ele for lá na igreja, lá, o Barco da Salvação, ali, né, no extremo leste da capital, e aí ele não vai porque a igreja não pode bancar. E ele de repente, ele é daquela mesma denominação. Então, assim, é muito relativo. Eu entendo assim, ó. Se você cobrar o seu custo, olha, assim, eu tô indo aí, mas o meu custo é esse. Há um bom tempo, tipo, uns 12 anos, a minha esposa congregava numa igreja e eles queriam trazer o irmão Lázaro para cá, há 12 anos. E ele cobrou 4 mil reais. Eu estou citando o nome Lázaro porque vocês vão entender porque eu estou citando. Cobrou 4 mil reais. E eu falei para minha esposa, só? Ele vai vir da Bahia, né? Tá pouco. Então, assim, você percebe que a pessoa, ele está cobrando ali, querendo dando um valor, pedindo um valor que é só o custo. Por outro lado, você encontra pessoas que estavam aqui do nosso lado, que cobravam o mesmo valor só para vir de uma cidade, de um bairro para o outro. Entendeu? Então, assim, eu vejo assim, como você falou, se nós percebemos que a pessoa, o trabalho dela é aquilo, por exemplo, o pastor que trabalha integralmente na igreja, eu suponho que ele deve receber financeiramente, sim. O pastor trabalha só para atender os irmãos, para atender as ovelhas. Nada mais justo do que a igreja pagar um salário para ele. Estipula ali, vê o que a igreja pode pagar e dê o salário para ele. Agora, se não é isso, se o pastor não dá atendimento, não cuida, não tem cheiro de ovelha, trabalha em trabalho secular, não tem por que ficar pagando, né, um valor exorbitante. Do mesmo jeito, o cantor, o pregador, porque é bem difícil. Assim, a pessoa trabalha só de pregar, não tem como ela trabalhar só de pregar, porque ela geralmente prega assim à noite, né? Apesar que tem gente que vai em congressos estuda, faz faculdade. Então assim, eu acho que é justo. Vamos supor se eu convidar a Vanessa para ir lá, pregar lá na igreja onde eu congrego. Primeira igreja batista no Jardim Camargo Novo, lá no Itaim Paulista. Né? E ela cobrar um valor que seja o custo dela ir daqui para lá e até alguma coisa a mais, um lanche, enfim. Eu aceito uma pizza, já tô indo, tá vendo já. Que maravilha. Agora, se a Vanessa cobrar 10 mil reais, nós não vamos bancar, porque a gente já vai entender que é pelo dinheiro e não pelo amor, não pela palavra. Que legal, ó. Saíram bem, hein, da polêmica. Muito Paulo, bom. ele trabalhava, a gente fala, ele é fazedor de tendas, mas teve um
período ali que ele fazia tendas, mas ele recebia da igreja, viu? Quem bancava ele, se a gente olhar bem, a igreja de Antioquia. Ele fazia parte de uma igreja local, a igreja de Antioquia. E a igreja de Antioquia, geralmente, é que bancava as viagens dele. Sim, sim, é que tem um custo também, que nem missionários, Sim. cara. Os caras só conseguem viajar se Sim. alguém bancar ali, né? Ou o ministério, Sim. ou eles fazem, né? Junta ali, faz uma, sei lá, alguma coisa para arrecadar esse recurso Exato. também, pro pessoal ir pregar a palavra de Deus. Então é super, dá para entender, né? Sim, que tem sim. coisas que você olha assim, que você vê na mídia e você fala, não é possível. Realmente. Deixa eu respirar fundo. Passou a polêmica? Não, eu vou pegar Respira leve fundo agora. aqui. Não, porque o Thiago falou de guardar dinheiro, né? Que a Bíblia respalda isso também. Então eu queria que vocês falassem também sobre investimento, né? O que a Bíblia fala sobre investir. Quer começar? O Tiago é apaixonado pelo José do Egito. Pode Eu falar. ia Pode falar, Thiago. eu ia falar de José do Egito assim, em relação a guardar. Existe um princípio que talvez ninguém percebeu ou não entendeu, que quando José explica, já voltando até para um pouco do comportamento, né, quando José explica ali o sonho para Faraó, José fala assim, ó, seu comportamento vai ser qual? Vai ser que guardar, né? Primeiro você vai plantar bem, vai ter aqueles frutos bons, depois você vai guardar, depois nós vamos pensar numa estratégia de vender pro pessoal. Então ele já está mostrando ali a forma de comportamento. Então José já começa a ensinar como o povo deve agir, o povo egípcio deve agir, né? E enfim, aí depois o Faraó coloca ele lá. Mas José fala uma coisa muito interessante em relação a guardar. Ele fala de uma porcentagem de 20%. 20%, que nós vemos isso mais de uma vez na palavra, né? Nós vemos isso em Eclesiastes ele fala assim, lançais 8 vezes seu pão, ou repartir seu pão 8 vezes, tá sobrando 2. Na parábola dos talentos, ele distribui quantos? Ele distribui 2, 3 e 1. Não, desculpa. 2, 5 e 1. São 8. 8. Sobrando 2 para quem? Para quem distribuiu a semente, o dono da semente. Então, quer dizer, ele reteve 20%. Então, existe um princípio de guardar 20%. E quando você cumpre esse princípio, eu coloquei esse princípio em prática e eu vi, na minha vida, crescer financeiramente. Só de guardar. Não cheguei a investir ainda, mas só de guardar, ele cresceu. Aí eu peguei. Falei assim, agora que já cresceu, agora vamos começar a investir. Repartir em 8 vezes, né, como Salomão ensina. Então nós percebemos que o princípio de investir, além de multiplicar, que foi o que o Senhor fez com os talentos, porque o 5 multiplicou em 10, o 2 multiplicou em 4, só o 1 que ficou com medo, mas a tendência era multiplicar. E o que Deus falou para Adão e Eva? Vai, multiplicai, dei frutos. Entende? Então, desde o Éden, o homem foi gerado para multiplicar. Tanto eu estou falando não só em família, mas na semente, cuidando da agricultura. Né? Existem tantas promessas, se nós olharmos Deuteronômicos, sobre multiplicação, né? Leis sobre multiplicações. Então, a gente deve sim investir. Mas o princípio do investimento, no meu ponto de vista, inclusive tem uma lei que fala que quando você colher seus feixes, que você deixar para os pobres. Então, além de você investir, você tem que saber que seu investimento não é só para você. Que todo recurso que Deus está multiplicando na sua vida não é só para você. Deus está te dando para você poder contribuir com outros. Né? Lógico que você vai subir para você, mas você vai poder contribuir com outros. Sobre o... Qual que era a pergunta? Investimentos. Então, porque eu até coloquei aqui, eu anotei para não esquecer de falar. Porque uma coisa que eu ia falar quando você perguntou sobre os dízimos, que eu falei assim, esqueci o que eu ia falar. Era sobre os vários princípios. Porque tem gente também que investe, eu vou chegar onde você perguntou, tá? Sobre investimentos. Tem gente que fala assim, mas eu devolvo o dízimo e parece que nada acontece na minha vida. Porque a Bíblia não tem um princípio sobre finanças. Não é só devolver o dízimo. Aqui a gente já falou vários nessa conversa. Não é só o dízimo, existem vários outros princípios. E um desses outros princípios é isso aí que você falou, investimentos. A gente vê como José fez. Em Eclesiastes, quando o Tiago fala, né, o Tiago citou aqui em Eclesiastes 11, que ele fala assim, lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o achará. Eclesiastes 11 é um show de educação financeira. Que ele fala assim, reparte com
E ele vai falando uns números lá, reparte com 2, com 3 e até com 8, uma coisa assim. Mas ele vai falando para a gente repartir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer sobre a terra, ele diz assim. Então, quer dizer, se você tiver só uma fonte de renda, ou se você investir só em um tipo de aplicação, só na bolsa de valores não, eu ia falar na poupança. Você aplica só na poupança, ou o contrário, só na bolsa, ou você aplica só no Tesouro Direto. A gente não sabe o que pode acontecer. Então, ele ensina de você diversificar. E é interessante que esse investimento não necessariamente é só financeiro. Esse investimento pode ser em pessoas, pode ser em tempo. Poxa, eu posso investir aqui numa pessoa. Ó, eu lembro, tem um depósito de construção lá perto da minha casa que eu só compro lá. Porque quando eu precisei, o cara ele me ajudou. Então, quer dizer, eu entendo que foi um investimento que ele fez, mas talvez ele não estava pensando assim, vou fazer isso porque amanhã ele pode... Mas eu só compro lá. Às vezes, mas lá está um pouquinho mais caro. Mas é o Toninho. Estou fazendo o merchan aqui. Pode fazer o merchan do Toninho. Pode fazer. Toninho. Então, tipo assim, é ele. Eu vou comprar lá. Uma papelaria, a mesma coisa. Pode ser um pouquinho, não. Mas é lá. Eu vou comprar lá com ele. Então, investimento não é só financeiro. Mas como nós estamos falando aqui de finanças, sim, a Bíblia tem esse princípio. E ela mostra em diversas partes. Jesus nos ensina, Salomão ensina, né? No nosso canal, Filho Próspero, lá tem vários vídeos falando, né? Aprenda com Salomão, aprenda com José sobre investimentos. Muito bem, aproveitando, já pincela aí, já deixa o Instagram também, o canal no YouTube, já pode dar, o pessoal já vai lá ver agora para aprender. Exatamente. Pessoal, vai lá, tá no Instagram, Sou Filho Próspero, porque sou filho próspero. No canal do YouTube é Filho Próspero. No TikTok é Filho Próspero. E futuramente em outros lugares aí, Filho Próspero. Logo mais vocês vão ver lá no Spotify, Filho Próspero também. Tem um curso, né? Tem um curso de educação financeira comportamental à luz da palavra, né? Para que você se baseie no princípio de Deus ali, para que você prospere financeiramente. Ou que pelo menos você tenha domínio, né? Que é um dos princípios que o Senhor tem com a gente aí, que a gente foi chamado para dominar e não ser escravo, né? Que a Bíblia até fala que quem deve é escravo do devedor. Então, que você deixe de ser escravo em nome de Jesus. Amém. Amém, eu recebo também. Você falou todas. Eu sou filha próspera também, pô. Amém. Eu não tenho dúvida. Que legal, que legal. Gente, eu quero só voltar um pouquinho aqui, ó, porque você até comentou, né? Eu dou o dízimo, dou oferta, mas a minha vida financeira não anda. E realmente tem muitos relatos disso, né? Claro que é o tempo, a semente é o tempo de Deus. Sim. Mas às vezes aquele que você está semeando no altar não vai voltar só em dinheiro para você. Exato. Mas vai voltar em bênçãos na sua saúde, proteção na sua família. Então, às vezes, as pessoas não têm esse entendimento. Acham que Deus não está agindo, que não está derramando sobre ela, porque ela está obedecendo aquele princípio. Sim, exatamente. Ótimo. Porque muitas vezes tem saúde. Quer dizer, você não está gastando dinheiro com remédios, não está gastando dinheiro com médicos. Então, você está economizando, né? É interessante quando a pessoa se converte. Tem gente que se converte e fala assim, tá sobrando dinheiro, porque parou de fumar, porque parou de beber. Parou de gastar com as gatinhas na balada. As gatinhas nas baladas. Então, acaba sendo, sim, sobrando mais. Mas, por exemplo, um dos outros princípios, como você está falando, né? Só o dízimo, mas nada acontece. Às vezes está acontecendo, a pessoa não está vendo, é muito interessante isso. E, quer ver, por exemplo, gratidão. Aí que tá também, que é outro princípio, a gratidão. E nós focamos tanto naquilo que não está acontecendo do jeito que nós gostaríamos que acontecesse, ou na hora, e esquecemos o que nós temos, que é isso que você falou. Deus está me abençoando tanto, eu saí para trabalhar, voltei para trabalhar, minha casa está em paz, está tudo tranquilo, e nos falta essa gratidão. A gente fala do pessoal do Egito, né? Quando saiu do Egito, aliás, mas que povo ingrato! E o quanto nós agimos dessa maneira também, né, com essa ingratidão. E colocou um ponto muito importante. É realmente algo que as pessoas às vezes não observam, como você falou, e o Saltério falou muito bem. Às vezes está acontecendo em outras áreas da nossa vida. Nós estamos dizimando e está acontecendo em outras áreas da vida. Às vezes você conseguiu uma porta de emprego, às vezes alguém do seu lado conseguiu o que você queria, um familiar, às vezes alguém recebeu a cura, e você está esperando que a moeda de troca seja a mesma que você deu.
E às vezes é totalmente diferente. Deus está te abraçando de um modo totalmente diferente e não percebemos. Igual ele falou muito bem do povo do Egito. Pensa assim, o povo do Egito viu todas aquelas pragas. Depois passou em seco. Depois Deus mandou maná. Né? Cuidava para deixar eles quentinho no frio, porque o deserto é muito frio. Né? Botava a torre. E mesmo assim, só reclamavam. As roupas nem perceberam. Olha só, as roupas nem perceberam. As roupas cresceram no corpo e não perceberam. Né? Eu ficava, nossa, nós obedecemos esse Deus. Nós vai lá, cultua. Vai lá, dizima. Vai lá, oferta. Nós canta, nós dança. E Deus não tá... Nós só tem codorna, só tem... Meu Deus do céu. Aí o povo não percebia, mas Deus estava fazendo a roupa crescer, sandália não desgastar. Eu fico imaginando que loucura. Né? Que Não, doideira. é muito louco, muito louco. Essa passagem eu leio assim, eu fico revoltada com os caras. Eu falo, não é possível que você tá reclamando. E tem gente que reclama por muito menos, Muito sabe? menos. Às vezes sai da presença de Deus porque, pô, não deu certo uma coisa Sim. que, cara, às vezes depende muito mais de nós do que Deus, sabe? Porque eu creio que já tá preparado, mas a gente tem que dar um passo de fé Exato. também. Sobre as sementes, como você falou, a pessoa pode não estar percebendo, mas semente é isso mesmo, ela vai germinando e a gente não está vendo o que acontece embaixo da terra. E há sementes que elas germinam rapidamente. Um pé de alface, enfim, você planta, você já pode colher rapidinho. 30 dias. E outras demoram muito mais, anos, né? Exatamente. Anos, décadas às vezes. E às vezes a gente não recebe rápido porque Deus está preparando a gente, que a gente não está pronto também, né? Não Exato. adianta Deus derramar algo que a gente não vai conseguir levar e sustentar aquilo, né? Então a gente também é muito mais assim da gente do que de Deus, porque Deus, por ele daria agora. É, Não E Deus, tenho ele dúvida. sempre está trabalhando, gente. Por mais que você não veja, ele está sabe trabalhando. o que é né? melhor, né? Muito bem. A gente vai entrar aqui quase no final, mas ainda tem uma pergunta que é bacana essa aqui, ó. O trabalho Legal. não foi castigo dado por Deus. Por favor. Porque a pergunta é, o trabalho foi um castigo de Deus, é isso, né? Então, não foi um castigo de Deus, porque o trabalho já existia antes da queda. Antes de Adão e Eva pecarem, o trabalho já existia. Porque o Tiago já citou aqui, ele já falou, Deus falou para Adão e para Eva, frutificai. E quando a Bíblia diz que Deus Deus colocou o homem no jardim para ele guardar e arar a terra, cuidar da terra ali, né? Guardar e cuidar, esses dois termos que é usado lá. Guardar, quer dizer, proteção, segurança e cuidar da terra. E esse princípio serve para tudo na nossa vida. Para tudo. No seu trabalho, no seu emprego, o que você precisa fazer? Você precisa cuidar e precisa guardar. Você precisa cuidar, fazer da melhor maneira e precisa guardar, proteger. E a sua família, a mesma coisa. Né? Você precisa guardar e proteger e cuidar da sua família. Então, o trabalho ele já existia antes da queda. O que foi o castigo ou a maldição, que Gênesis deixa bem claro isso, né? O autor de Gênesis deixa bem claro que foi o suor, o cansaço. Né? Essas mazelas que nós temos hoje no corpo, né? em vários itens da vida, esse sim foi a maldição, isso sim foi o castigo, né? Que nós mesmos atraímos para nós mesmos por conta do pecado. Mas o trabalho sempre existiu. Contanto que o trabalho eu vejo como uma bênção. O meu filho fala assim, onde você está indo? Onde você vai? Na época eu trabalhava numa casa de ração. Eu falava, onde você vai fazer? Onde você vai? Eu falava, vou abençoar pessoas. Não importa onde a gente estiver. É uma casa de ração, é numa escola, é no programa de televisão. Nós estamos aqui cumprindo um propósito, abençoar pessoas. Então, esse trabalho sempre existiu. E é muito importante tocar até nesse assunto, porque tem pessoas que ficam, ai meu Deus, chegou segunda-feira. Ai, eu tenho a semana toda, e comemora só sexta-feira, por causa do final de semana. Fica pensando que o trabalho é um castigo, sendo que é uma oportunidade de Deus, que Deus deu para nós não só desenvolver, mas para aprender. Né? O Sotério falou sobre algumas plantações que são de curto prazo, né? Então, às vezes, quando você planta, quando você está no seu trabalho, muitas das vezes você aprende ou evolui alguma coisa. Você conhece um ponto de vista diferente, né, de outras pessoas, pela comunidade. Você sai do seu ambiente, começa a frequentar outros ambientes. Então, olha só que bênção. Mas, às vezes, as pessoas estão só focadas no que o Sotério colocou como uma audição. Só, ai, meu Deus, é muito cansativo pegar o trem, é trânsito. Mas esquece de todos os outros benefícios que o trabalho traz.
né? De você se desenvolver, de você crescer, de você até ver Deus, né? Que às vezes eu trabalho, você tá no seu trabalho e fala, nossa, só podia ser Deus mesmo para fazer isso aqui. Você tá com uma sede lá, alguém trouxe uma água, você fala, nossa, parece que deu minha mente. E Deus é ali mesmo. Não, Mas que é bacana. É que tem gente que acha que veio pra Terra só pra curtir, gente. Só pra ficar aqui de boa, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Então, talvez pra essas pessoas seja um castigo, mas não, né? É uma bênção, é uma oportunidade que Deus dá até pra gente prosperar aqui na Terra, ser o filho próspero. Então é bem Exatamente. bacana. E também a gente tem que florescer onde Deus colocar. E o trabalho é um lugar onde a gente pode ganhar vidas também pra Jesus. Com certeza. Eu chegava lá, que agora eu tô home office, né? Desde a pandemia. Ó, Deus agindo, tá vendo? Eu já peguei trem, já peguei ônibus, já peguei metrô, mas agora eu tô em casa, porque Deus glória. honra. Sim, Deus honra. Deus honra. Mas eu chegava, tipo, eu escrevia na lousa lá, da sala de reunião, Deus é fiel, Jesus é lindo, e eu escrevia. E, tipo, não tem ninguém cristão lá. Mas, assim, se tem eu, então eu tenho que fazer acontecer alguma coisa, Glória entendeu? a Deus. Então a pessoa apagava e ia lá e escrevia de novo. Porque a Bíblia fica na minha mesa, aberta ali. Então, se alguém quiser, pô, deixa eu ver o Deus que ela tanto fala, cara. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. Então, a gente tem que ter também esse entendimento, né? Que o trabalho também é um local para você falar sobre Jesus. Exatamente. É o ministério, o propósito, né? Quando fala aí de pregar o evangelho, a gente já fica preocupado com, eu preciso ir lá e falar para a pessoa. Não, é o seu testemunho. Você vai pregar sem falar. No trabalho é um lugar oportuno, porque a gente vive, fica muito tempo com a pessoa no trabalho. Né? A gente convive com as pessoas lá. Então, realmente, o trabalho é uma grande oportunidade. Falando para a igreja, principalmente, né? Que é, dentro da igreja a gente vê pessoas entendendo o trabalho como um castigo. Não, gostei muito do que o Thiago falou aqui agora. Já aprendi com o Thiago hoje, de novo. É uma oportunidade. Não é claro que... Aí eu ouvi alguém falando assim, se você não gosta do que você faz... se você não faz o que você gosta ainda, goste do que você faz agora, entendeu? Porque e vai procurando o caminho para onde você realmente gostaria de estar, e Deus vai te direcionar. E faça com excelência, né? Dê o seu melhor, mesmo que não é o que você quer, mas faça com excelência. Exatamente. Né? Pensa que primeiro Princípio, hein? tá Princípio. vendo? Gente, ó, várias chaves aqui, hein? Chaves, gatilhos, né? A segunda milha, né? Você andar a segunda milha, dividir a sua capa, dar a sua capa. Que bacana, muito bem. Gente, a gente está quase finalizando, Verdade. mas eu queria que vocês falassem nos seus projetos futuros e também se tem alguma novidade, já compartilha aí com o pessoal. Nós já falamos, né, do curso, um ponto. Nós estamos preparando uma palestra bacana sobre educação financeira comportamental. Né? Poderíamos falar sobre vários outros temas, né, na palestra, mas a gente precisa selecionar um e percebemos que esse é o mais viável no momento. E tem uma palestra aí sendo preparada, está no forno para a gente poder começar a divulgar nas igrejas. Fique aí, quem quiser convidar a gente, fica à vontade, tá bom? Já sabe que nós não cobramos 20 mil reais, então pode ficar em paz. Só 10 mil, só. Só se você estiver lá no norte do país, né? Lá longe de nós aqui, bem longe de Barueri. Que legal. E vamos voltar com o piquenique no parque. Eu tô falando ao vivo aqui para ficar gravado, tá? Fiquei gravado aqui, vamos voltar com o piquenique no parque. E você já é um convidado nosso, né? Vamos se organizar para que você esteja presente. Isso aí, depois a gente dá mais detalhes sobre isso. Para finalizar, uma mensagem abençoada para os nossos telespectadores, o que Deus colocar no coração de vocês. Thiago pode começar ali, ó, a câmera é sua. Pessoal, nunca se esqueça do que Deus tem para você. Deus tem uma aliança e dentro dessa aliança existe muito amor. Mas Deus espera algo de você, que você coloque a sua fé em ação. Coloque a sua fé em ação para que você consiga viver tudo que Deus tem para você. Até porque está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. Então se entregue. Amém, amém. Júnior. Quero agradecer, né? Já citei aqui a igreja que eu congrego, agradecer o pessoal, a Primeira Igreja Batista no Jardim Camargo Novo. Mandar a paz para todos. Quero mandar um abraço para minha esposa Fernanda e para o meu filho João Lucas. Mas eu abri aqui para falar do jeito que está escrito aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então não é só o dízimo, é tudo. Tem vários princípios. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás
bem-sucedido. Josué 1:8. Então está explícito aqui a mensagem, né? Para a gente procurar na palavra de Deus os princípios para que nós possamos prosperar em todas as áreas da nossa vida. Deixa eu agradecer também rapidinho minha esposa, minha família, a igreja NTD, Deus abençoe vocês. Meu primo Israel, que veio com a gente aqui, que Deus abençoe sua vida. E muito obrigado, Vanessa, pelo convite. Amém, amém. Eu já recebo essas palavras aqui, ó, abençoadas. E também quero agradecer pela disponibilidade de vocês. Foi incrível esse bate-papo. Pena que passa muito rápido, Passa uma hora. rápido. Né? Mas as portas Muito aqui rápido. estarão sempre abertas. Voltem quando quiserem. E que Deus continue abençoando esse projeto de vocês. Que vocês continuem levando, né, a luz da Bíblia para essas Amém. pessoas que ainda estão perdidas. E que vocês sejam luz aonde Deus colocar vocês. Espero vocês no piquenique do parque. A gente Amém. vai ajustar isso aqui, hein? Então, Amém. que Deus continue abençoando demais vocês, a família de vocês e esse lindo ministério. Muito sucesso. Amém, para Amém. você também. Que legal. E você que ficou com a gente até aqui, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative o sininho e siga as páginas aqui na descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Aleluia. Muito bem.